Muy buenas noches. ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén. Un aplauso al Señor por eso. Yo estoy muy contento, de verdad, estos días que hemos estado y estamos todavía aquí con los amados hermanos. Realmente ha sido días muy agradables, estamos muy felices. Comparto con el pastor David ahí en el hotel, o la hora que tenemos algunos intervalos, momentos que estamos de traslado de aquí para allá con Juan. Y realmente tenemos compartido nuestra vida como si viviéramos cada día ahí, el mismo barrio, y nos vemos todo el tiempo, ¿no? Y de verdad tenemos disfrutado mucho. Doy gracias a Dios por la vida de vuestros pastores, hermano Santiago y hermana Janet, ¿no? Por la vida que ellos tienen, el servicio que tienen, ya hace como 11 años que nos conocimos, y realmente ver como Deus está haciendo la obra na vida de ellos y a través de ellos, en diferentes circunstancias que ellos han atravesado acá en Ecuador, momentos lindos, llenos de alegría, pero también momentos difíciles, pero permaneceram fiel hasta este momento y siguen fieles, haciendo y Deus obrando na vida de ellos. Así que estamos muy contentos de poder ser amigos de vuestros pastores. Sus pastores son una bendición. Así que quisiera pedir un aplauso a Dios y homenaje a vuestros pastores. ¿Sí? Dios merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Así que gracias por invitarnos a su iglesia, pastor, que Dios le ha dado la gracia para formar hasta este momento. Es una iglesia linda, he disfrutado con el grupo de alabanza. Este es un don que yo no tengo, lo siento, ¿no? Pero es un don, Dios reparte como Él quiere, así que debemos alegrarnos con lo que Dios nos ha dado y desarrollarlo a lo máximo y así invertir y servir al Señor. Les felicito a todo el grupo que están dando de su tiempo, talento y tesoros para bendecirnos en estos días, ¿no? Con la alabanza que Dios ha tenido puesto en vuestros corazones. Así que Dios les bendiga mucho. Soy seguro que Dios realmente tiene formado esta iglesia, prácticamente un año de formación, porque las cosas grandes que Él va a hacer en ustedes y a través de ustedes todavía están por ser contadas. Realmente Dios hace cosas grandes y Él trabaja con aquel pueblo que es simple y sencillo, pero que está dispuesto a obedecerle y a hacer su voluntad según lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, la escuchamos a través de las enseñanzas y la ponemos por práctica en nuestra vida, formamos el ambiente propicio para el avivamiento que tanto queremos, que tanto deseamos y que tanto la ciudad de Cuenca, el Ecuador, América do Sul y el mundo necesita. Para isso, Deus nos tem chamado, e para isso esta conferência, onde temos recebido, podemos dizer, uma conferência como esta é um momento de receber uma sobredosis, verdade? De la palavra de Deus, para que quedamos aí, não, bem llenos, bem nutridos, bem fortalecidos, e que Deus pode, a vezes, limar-nos a nossas asperezas, coisas que Ele quer quitar-nos de nossa vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo añadir a nuestra vida cosas que necesitamos para que Él pueda usarnos con más poder, pueda usarnos más, pueda llevarnos a lugares en que uno realmente cuando llega allá, uno se da cuenta cómo llegué hasta aquí. Es porque la gracia y el favor de Dios está en nuestra vida, pero a veces uno mismo no se da cuenta. Entonces hemos recibido una sobredosis y aún recibiremos, porque Dios es grande y Dios tiene grandes cosas por nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Vamos al capítulo, nosotros vamos a ir al capítulo 11, ¿ya? Pero recordando algunas cosas de este libro. El libro de Hechos es un libro, para mí, súper impresionante, con muchas lecciones importantísimas para nuestra vida, porque justamente cuenta la historia de la formación de la iglesia en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, el libro de Hechos prácticamente empieza después de la resurrección de Jesús, después que Jesús pasó sus 40 días con sus discípulos
después de su resurrección, a donde él estuvo enseñando algunas cosas y fortaleciendo la fe de sus discípulos. Y básicamente, al final de esos 40 días, Jesús da sus últimas palabras. Uno de los versículos más conocidos de Hechos capítulo 1 es Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es un texto bien conocido, pero lamentablemente a veces muy poco vivido. ¿Entiende? O sea, Jesús terminó su obra en la tierra mostrando que su pasión, su amor, era que todo el mundo conociera el Evangelio, todo el mundo pudiera ser salvado, todo el mundo pudiera tener la experiencia que quizás usted tenga en esta noche, de poder alabar, adorar al Señor, de poder realmente tener una experiencia más íntima con Él, de semana tras semana poder disfrutar de una relación de padre a hijo con Dios Creador del cielo y de la tierra. Así empieza el libro de Hechos, Jesús dando sus últimas palabras a sus discípulos y mostrando lo que ellos tenían que hacer. Y luego de ahí, entonces, llegamos a Hechos capítulo 2, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, la primera predicación de Pedro, y luego de frente, ¿no? Como dijo el pastor, un hombre que negó a Jesús de frente en su primer sermón, ¿verdad? A multitud de personas que se convierte y que llega a conocer al Señor Jesús. Y el Evangelio empieza a expandirse dentro de la ciudad de Jerusalén, debajo de los narices de los fariseos, de los saduceos, de aquellas personas y de los soldados romanos, de aquellas personas que habían negado y habían crucificado a Cristo unos 40 días antes. El Evangelio empieza a inflamarse dentro de aquella ciudad. Y capítulo 3, entonces, vemos el inicio de un nuevo sermón a partir de un milagro que Pedro y Juan hicieron cuando se van al templo para la oración, y llegando ahí al templo había una persona que era cojo, y luego Pedro y Juan oran por él, dicen: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en nombre de Jesús. Levanta y anda. Ese hombre da un salto y entra en el templo saltando y alabando a Dios, porque había recibido realmente un milagro que prácticamente en 40 años de espera nunca había tenido. Y Dios entonces dice el versículo 12 del capítulo 3 que Pedro vio una oportunidad en este momento y ¡bla! ¿Verdad? Entra con el Evangelio y predica con tanta autoridad, con tanto poder, que no inicio del capítulo 4 de Hechos, si usted puede ir ahí conmigo, Hechos capítulo 4, versículo 4, Hechos 4:4. Diz assim, já estamos? Hechos 4:4. Diz assim: pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de los creyentes ascendió a un total aproximado de casi 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Aquí ya la iglesia ya era tan grande, numéricamente hablando, porque ya era más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, supongamos que aquí cada uno de esos hombres fuera casados, son más 5,000 mujeres. Y en esta época no había un buen control de natalidad, ¿verdad? Así que había un manchazo de niños, ¿verdad? O sea que la multitud era bastante grande ya en este momento de la historia de la iglesia. Obviamente, en este momento vamos a ver los capítulos siguientes que la envidia, el dolor de codo, ¿verdad? De los religiosos de aquella época, de las mismas autoridades que estaban, al ver la iglesia crecer, al ver cómo los discípulos estaban haciendo la obra que Dios le había mandado que hiciera, se levantaron en contra, y lo vamos a ver eso en los capítulos siguientes, ¿verdad? Y va hasta el capítulo 6 con la elección de los apóstolos, de los diáconos, y capítulo 7, el gran sermón expuesto por Esteban, y que termina el capítulo 7 prácticamente con el primer mártir cristiano. Cuando Esteban, después de mostrar a través de las Escrituras que el Cristo que había sido crucificado a un tiempo atrás era realmente el Mesías enviado por Dios.
Entonces, diz a Bíblia que quando eles escutaram isso, não aguentaram e tiveram que, então, uma cólera, um ódio dentro de eles, e se arremeteram, então, contra Estevão e o apedrearam. E aí, ao costado, estava Saulo, verdade? Saulo se hizo de vigilante, diz a Bíblia, guardava a roupa de aqueles que injustamente apedreavam a Estevão, para que pudesse ser um trabalho tranquilo, pudesse matar a Estevão com tranquilidade, sem preocupar-se que de repente nos roube ou coisa por el estilo, não? Verdade? Então, Estevão é morto nesse momento, e a partir do capítulo 8 se levanta uma grande persecução, e a Bíblia diz, no capítulo 8, versículo 1 a 4, quero que leia. Não se preocupe, irmãos, vamos a chegar a um ponto, pero quero que entenda este processo, já? Para que podamos entender o que sucede mais adelante. Capítulo 8, 1 a 4 diz assim: Saulo foi um dos testigos e estuvo totalmente de acordo com o assassinato de Estevão. Então, Saulo estava aí e estuvo totalmente de acordo com o assassinato injusto, não, de Estevão. Esse dia começou uma grande ola de persecução que se estendeu por toda a igreja de Jerusalém. E todos os crentes, exceto os apóstolos, foram dispersos por as regiões de Judeia e Samaria. Ou seja, como se Jerusalém estivesse por acá, não? Judeia está ao sul, mais abaixo, e Samaria mais ao norte, e os cristianos, os novos convertidos, foram dispersos por toda esta região. E de aí, então, vemos o evangelho sendo perseguido, pero Deus usando este momento de dolor, de sofrimento, para poder, então, fazer com que o evangelho chegara a muitas pessoas. E Saulo, no capítulo 9, então, que havia começado basicamente a persecução aos cristianos no capítulo 7 e capítulo 8, no capítulo 9, conhecemos bem esta história que ele pede cartas às autoridades de Jerusalém para perseguir cristianos em outras cidades. Então, Saulo se estava convertindo em el Terminator de los cristianos. Não? Basicamente era o terror de los cristianos. Ele era o Terminator. A Bíblia diz que ele entrava nas casas onde se assolava a igreja. Então, a gente tinha temor de Saulo, estavam apavorados com ele. Pero Deus tinha um plano mais grande para Saulo, e Saulo não o sabia. Verdade? Romanos capítulo 1 nos mostra, Paulo escreve dizendo que Deus tinha um plano mais profundo para ele. E no capítulo 9, quando ele vai com esta intenção para Damasco, para poder alcançar a los cristianos e poder matá-los, então no capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E neste caminho se converte, se apresenta à igreja. A igreja lamentavelmente não estava preparada para receber novos convertidos e novos convertidos como Saulo. Quando Saulo entrou por a porta, assim me imagino eu, se estivéssemos no tempo de Saulo, não, que ele entrou por a porta na igreja e disse: olá gente, agora sou cristiano. Não é certo? A gente mirou para allá, mirou a Saulo e todos correram por acá e se escaparam. Por quê? Porque está entrando em Terminator. Não é assim na película? O Terminator se apresenta e a gente se huye, verdade? Então, praticamente a igreja rechaçou a Saulo aí na cidade de Damasco. Lo enviaram então, porque quiseram matar a ele, a Jerusalém. E quando Saulo chega em Jerusalém, outra vez a igreja, quando Saulo se apresenta, outra vez Saulo é rechaçado e é enviado lejos por um tempo. E o evangelho começa a crescer e a desenvolvê-lo, hasta chegarmos ao capítulo 11. O evangelho vai por várias cidades, aí próxima à cidade de Jerusalém, e chegamos então no capítulo 11. Capítulo 11 é um capítulo bastante interessante, por quê? Porque no capítulo 2 anteriores, quando Deus cambia a Saulo, o leva para sua cidade natal, Tarso. Então Deus começa a fazer a obra através de Pedro, a alcançar os gentiles. E nem Pedro mesmo estava entendendo o que estava passando, Pedro estava seguindo o que o Espírito Santo lhe estava dizendo. Então, quando Pedro vai por algumas cidades predicando o Evangelho e muitas pessoas se convertem, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: a notícia de que os gentiles haviam recebido a palavra de Deus pronto chegou a los apóstolos e a los demás crentes de Judeia. Assim que quando Pedro regressou a Jerusalém, los creyentes judíos lhe alabaram e disseram:
bien Pedro, lo hizo a lo grande, el Espíritu está con usted. ¿Es cierto? Si usted no tiene una Biblia, cómprate una o senta a un lado de un cristiano. Porque realmente lo que pasó aquí es muy triste y pasa justamente por nuestra ignorancia de la verdad y del plan de Dios para nuestra vida. Pedro regresa de su trabajo misionero en diferentes ciudades y los cristianos supuestos, que todavía no eran llamados, sino los creyentes de Judea, dice así. Así que cuando Pedro, estamos en 11, versículo 2, así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Es triste cuando, por ejemplo, vemos um grupo de alabanza dando tanto de seu coração, tanto de Deus, e quando termina, se apresentam gente para criticar. Quando vemos uma conferência como esta, em la qual realmente hemos sido tocados por palavras como predicada por o pastor Davi, por músicas que hemos escuchado, por testemunho, por tempos de vida que hemos compartido, e al final, gente se levanta para criticar. Porque não está en el mover del Espíritu Santo. No está entendiendo lo que Dios está queriendo hacer. Entonces Pedro toma todo ese restante del capítulo hasta el versículo 18 para explicar lo que Dios estaba haciendo. Versículo 18, por favor. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse. En otras palabras, dejaron de criticar. Después que Pedro contó todo como había pasado, entonces dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Deus também les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Qué triste que la iglesia toma tiempo para entender lo que Deus quiere hacer. ¿Será que às vezes não somos como este grupo? Nos tardamos mucho de entender lo que Deus quiere hacer quando algo está sendo hecho por seus hijos. A vezes, em meio de um evento tão bueno, tão forte como este, porque Deus vai fazer um grande mover aqui nesta cidade e neste país, a vezes nos toma tempo entender o que Deus está fazendo. E um pastor que eu amo muito, que já passou na presença do Senhor, pelo que seus escritos todavia seguem ensinando muito a minha vida. Ele sempre dizia isso. Há 3 tipos de pessoas, e pode dizer 3 tipos de cristianos. Aqueles que veem as coisas passar, aqueles que perguntam, ¿qué passou? Não? Estão sempre flotando, não sabem o que está acontecendo, e aqueles que fazem as coisas passarem. Aqueles que estão llenos do Espírito Santo, e Deus pode usar estas pessoas para fazer com que as coisas passem. Esses são seus pastores. Não havia a ideia da conferência. Possivelmente hoje dia esses dias poderiam haver sido dias comunes. ¿Verdad? Como siempre hemos tenido. Pero Dios quería que algo pasara. Dios quería que algo aconteciera. Y Dios entonces movió la vida de sus hijos para que algo pudiera pasar. Para que este fin de semana no fuera igual. Para que vidas fueran transformadas. ¿Cuántas vidas aquí han sido transformadas en este día? ¿Cuántas vidas han sido tocadas? ¿Cuántos regresaron a sus hogares y dijeron, no podemos ser los mismos? ¿Cuántos empezaron a mirar para las personas y viendo, estas personas, yo tengo que alcanzarlas para Cristo, porque estoy aquí para evangelizar, estoy aquí para testimoniar, no por nuestra propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo? Podía haber sido igual, podía, pero Dios como levantó a estas personas para que la iglesia no siguiera siendo igual. Aún en medio de las críticas, aún en medio de la oposición, aún en medio de la indiferencia, estes homens, estas mujeres seguiram adelante e predicaram a palavra de Deus e muitos se converteram. Pero eu lhes he compartido todo isso para chegarmos aqui em 11, versículos 19 e 20. Mira o que acontece nesse ponto da história da igreja primitiva ou da primeira igreja, dos primeiros cristianos. Diz, mientras tanto, ou seja, tudo que eu lhe contei está nesta palavra. ¿Me entende? Todo que eu estava contando estava aí. Mientras acontecia todo o que eu lhes he contado, mientras acontecia isto,
diz, los creyentes que foram dispersos durante a persecução que houve depois da morte de Estevão. E onde passou a morte de Estevão? Que capítulo? Em que capítulo se deu a morte de Estevão? Capítulo 7, al final del capítulo 7. Então, mientras havia passado isso da morte de Estevão, os cristianos que foram dispersos, entende? Diz aí, viajaram tão lejos como Finícia, Chipre e Antioquia de Síria e predicavam a palavra de Deus. Ou seja, eles saíram de Jerusalém e viajaram ao norte, hoje conhecemos como Síria, entende? E viajaram como uns 100 quilômetros. Mas deve entender que não havia metro, não havia aviões, verdade? Não havia buses, nem táxis, nada disso. Quizás havia caminhos. Mas eles viajaram tão lejos, diz a Bíblia. Huyendo da persecução, obviamente. Pero mientras huyeron da persecução, diz que eles predicavam a palavra de Deus, pero, mira a ver, se ou não quer pero aí nas escrituras, diz, pero solo a los judíos. Lamentavelmente. Lamentavelmente a igreja aún não havia entendido lo de Hechos 1:8. Já haviam passado meses e aún não haviam entendido que Jesus havia dito, ir por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. O Hechos 1:8 que diz, e recebereis o poder do Espírito Santo e me sereis testigos, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, hasta el último de la tierra. Pero ele não dijo solamente a los judíos. Ele dijo a toda criatura, a toda etnia, a todas as pessoas. Pero esses cristianos que escaparam-se da persecução saíram predicando, pero solamente a los judíos. Pero versículo 20, isso é uma das coisas incríveis das escrituras. Diz assim, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene. Chipre es una isla, ya que está ahí cerca de Siria, la isla existe todavía, pero Cirene está en el norte de África, donde es Egipto hoy día. ¿Entiende? Estaban lejísimos, pero ellos fueron desde ahí, posiblemente vivían en la isla de Chipre, esses cristianos, e eles foram hasta a cidade de Antioquia. E chegando a esta cidade de Antioquia, começaram a predicar, estou no versículo 20 de Hechos 11, começaram a predicar o evangelho acerca do Senhor Jesus. E mira, versículo 21, e o poder do Senhor estava com eles, e gran número de los gentiles creyó e se convirtió al Senhor. ¿Entiendes? Deus ha derramado su Espírito sobre nuestra vida para que nosotros seamos testigos. A tempo, a fora de tempo, não importando a circunstância, a situação. Deus promoveu este evento, este fim de semana, para que não tuviéramos fim de semana mais, mas pudiéramos entender qual é nossa responsabilidade como cristiano em esta igreja nova que está começando, para que nós podamos compartilhar a verdade do Senhor e ajudar esta igreja a crescer e a desenvolver-se e alcançar esta cidade para Cristo. Para isto estamos. Este não vai ser o fim de semana que deveria ser. Este é o fim de semana do Senhor. Para que podamos de verdade assumir nosso papel, assumir nossos roles, seja em nossa casa, seja em nossa igreja, que não sejamos indiferentes, que não sejamos criticones, murmuradores, mas que sejamos creyentes transformados, dispostos a hacer a obra de Deus como Deus ha determinado que la hagamos. Não importa a circunstância, pode haver persecução, pode haver tempos difíceis, tengamos que cambiar, tengamos que ir por aqui, temos que ir por allá, pero temos que cumprir a palavra de Deus. ¿Por quê? Porque há muita gente nesta cidade que necessita escuchar do Senhor Jesucristo. Há muitos familiares suyos, há muitos amigos suyos. Há muita gente que está buscando de lado a outro, como ovelhas que não têm realmente pastor. E Deus te ha chamado, Deus te ha traído, Deus te ha posto nesta igreja. Não importa quais sejam suas limitações. Mira o que Deus
estava sendo com Saulo e o que vai ser de aqui para adelante. Aunque ele era um homem que matava, perseguia os cristianos, aunque hacía coisas terríveis, as quais ele menciona em outros livros. Pero Deus o salvou e o estava preparando em outro lugar para uma grande obra. E Deus se está preparando nesta noite, este fim de semana. Você, em nome de Jesus, nem tu nem eu, não seremos os mesmos depois deste fim de semana. Este fim de semana tem que transformar nossas vidas, tem que ser-nos melhores do que éramos antes, porque Deus preparou esses dias por você, para que você realmente chegue onde Deus quer que você esteja. E Ele pode usá-lo com o poder que Ele tem. Os judíos podiam haver sido usados para alcançar toda a Síria e o norte que estavam aí no sul de Ásia. Eles podiam haver sido usados por Deus para alcançar a milhares de pessoas. Mas eles decidiram ser criticones, murmuradores e dedicar-se só ao de eles, não aquilo que Deus queria que eles hicieran. E mira o que passou no versículo seguinte. Deus derramou seu poder sobre aqueles que estavam predicando e um grande número de estes gentiles creyó e se converteu em Senhor. E diz o versículo 22, quando a igreja, mira bem, quando a igreja de Jerusalém se enterou do que havia passado, enviaram a Bernabé. E Bernabé era um daqueles homens cristianos firmes, daqueles cristianos llenos do Espírito Santo, que estavam realmente vivendo a plenitude do cristianismo, a plenitude do poder do Espírito Santo. E ele viajou então de Jerusalém hasta a cidade de Antioquia, viajou como uns 100 quilômetros. Obviamente, não dentro do conforto que temos hoje em dia. Havia demorado um mês, 12, não sei quanto tempo havia demorado para chegar. Mas diz que quando ele chegou, versículo 23 e 24, perdão, diz, quando ele chegou, quando Bernabé chegou, se llenou de alegria. Quando ele chegou e viu as pruebas, versículo 23, quando ele chegou e viu as pruebas de la bendición de Deus, se llenou de alegria e alentou a los creyentes que permaneceram fieles al Senhor. Ele viu as pruebas de uma conversão genuína. Ele viu as pruebas de aqueles gentiles, e quando estamos falando aqui de los gentiles, eram as pessoas que não eram judíos, verdade? Que quizás tinham muito pouco ou nenhum conhecimento acerca de Deus. Era um povo muito pagano, muito idólatra, umas pessoas que realmente não tinham nada a ver com Deus, nada. Era quem governava este mundo neste momento era o Império Romano, e o Império Romano era um império mau. Era um império que tinha demasiadas imagens, cultuava a los reis e etc. Estes gentiles que chegou o evangelho a eles agora, eles se converteram e quizás 30 dias depois que chega Bernabé a esta cidade e chega na igreja, está reunida e Bernabé chega e vê todas as coisas porque Bernabé não havia predicado todavia. Ele chega e vê o que estava acontecendo, ele se llenou de alegria porque viu as pruebas de uma conversão genuína. Amados irmãos, quais são as pruebas em nossa vida de que nos hemos vuelto ao Senhor? O mundo quer ver prueba, o mundo quer o evangelho, é certo, o mundo quer o evangelho, por isso está buscando em tantas religiões, em tantas coisas, mas muitas vezes não vêm, porque não vê as pruebas em nossa vida. E onde eles vão ver as pruebas em nossa vida? Eles vão ver as pruebas em nossa vida na forma que vivimos em nossa casa. Nossos vizinhos veem, nossos vizinhos ouvem, nossos vizinhos percebem o que está passando dentro de nossa casa. E eles vão decidir seguir-nos ou rechazar-nos. Nossos vizinhos, nossos amigos sabem o que hacemos quando estamos na escola, em secundária, em universidade. Eles veem todo o que hacemos, o que pensamos, o que dizemos. E que prova veem eles de que realmente nos hemos vuelto, nos hemos convertido ao Senhor. A gente que tem negócio, a gente que compra de você, vê as provas. Chego às vezes em negócios de cristiano, aí tem textos bíblicos por aqui e por allá, pero quando tu hablas com eles, quando vê como eles manejam seu negócio, não tem nada de cristiano. ¿Me entende? É como se o texto bíblico fora um ídolo mais que ele adora, pero que não sirve. ¿Me entende? Está aí solamente como uma carnada para atrair pessoas.
a su negocio. Pero esse texto, estes mensajes que estão allí, não servem para a sua vida. Porque quando hacen negócios, não hacen como deveria ser. Enganam, estafam e hacen coisas erradas. Pero Bernabé, quando chegou nesta cidade, quizás 30 dias depois, quizás um pouco mais, ele viu as provas de que esta gente, que era totalmente perdida, haviam vuelto al Senhor. A vida desta gente já não seguia sendo a mesma depois que chegaram estes cristianos aqui. E nossa vida não pode ser a mesma depois que o Evangelho chegou a nossa vida também. Nós outros não podemos seguir sendo o mesmo depois deste fim de semana, em no qual Deus falou tanto com nós outros. Não podemos seguir sendo os mesmos. A gente tem que ver as provas de lo que Deus falou com nós outros este fim de semana. Que Deus te ha hablado? ¿Cuáles serão as pruebas de que realmente Deus te ha hablado? Sabe, uma das pruebas desse contexto é incrível. Versículo 25. Por aqui eu vi algo de água, permiso. Estamos muito alto, clima seco, para um que vive na costa. Diz a Bíblia que dá um vaso de água a um profeta, receberá recompensa de profeta. Amém, verdade? Muito bem. Versículo 25. Diz aí, versículo 25. Depois Bernabé seguiu hasta Tarso para buscar a Saulo. Quando o encontrou, o levou de regresso a Antioquia. Os dois se quedaram allí com a igreja durante todo um ano, ensinando grandes multitudes. Foi em Antioquia, donde primeira vez a los creyentes los chamaram cristianos. Eu sempre digo à igreja que pastoreio, a melhor chapa que te podem poner é chamar-te cristiano. Esta foi a melhor chapa que receberam eles. Pero por que receberam esta chapa? Por que receberam este nome? Porque eles estavam dando prova que se haviam volto a quem? A Cristo. Eles estavam vivendo com tanta profundidade, com tanto amor, com tantos selos ao seu cristianismo, que a gente começou a chamar cristianos. Porque já não estavam vendo fulano nem mergano, estavam vendo Cristos passarem por las calles, estavam vendo Cristos em hogares, estavam vendo Cristos em nos negócios, estavam vendo Cristo nas escolas, estavam vendo Cristo por toda parte. E eles começaram a chamar então esta igreja, os primeiros cristianos. Como nos chamam nós outros na calle? Como somos chamados no nosso dia a dia? A vezes nos olvidamos que este deveria ser o título, não que deveríamos poner na pancarta, mas que deveríamos ser conhecidos. Braços de amor, uma verdadeira igreja cristiana. Porque aqui se aprende e se vive a palavra de Deus. Se queremos provocar este avivamento que estava acontecendo na igreja de Antioquia, porque no capítulo 13, a partir de Antioquia, se hace o grande movimento missionário do primeiro século, se queremos isto, temos que realmente irmos na palavra e viver a palavra e dar os frutos daquilo que realmente somos como verdadeiros cristianos. Quais são as provas de que tu te convertiste, de que estás servindo ao Senhor? Quais são os frutos que a gente pode ver em sua vida? O cambio tem que ser visível em todos os lugares que nós outros estamos. Quero terminar com algo interessante. Recuerda que quando os judíos chegaram em Antioquia, verdade? Como Antioquia é uma cidade grego-romana que foi fundada por um general Antíoco Epifânio, que foi um dos generais de Alejandro Magno. Ele teve 4. Quando morreu, se dividiu o império e um se quedou com esta parte e fundou a cidade de Antioquia. Então, não era uma cidade fácil. Não era. E os judeus rechazavam aqueles que não eram judeus. Por isso que não queriam predicar aí. Porque tinham, cristianos judeus, tinham medo de se contaminar. Então, depois que houve este crescimento, que eles foram chamados de cristianos pela primeira vez, que era uma igreja consolidada, que as coisas estavam realmente fluindo como deveria. Mira o que passou para terminar, versículo 27 hasta o final. Diz versículo 27, durante aqueles dias, ou seja, durante os dias que estava acontecendo esse mover tão grande na igreja em Antioquia,
diz, unos profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um de eles, chamado Ágapo, se puso de pé em uma das reuniões e predijo por meio do Espírito que iba a haver uma grande hambre em todo o mundo romano. Esto se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Assim que os creyentes, mira a ver, diz aqui que o hambre seria em todo o mundo conhecido, ¿verdad? Isso estava incluído na parte sul, Jerusalém e etc. ¿Verdad? Em todo o mundo. Então diz que os versículo 29 diz: assim que os creyentes de Antioquia decidiram enviar uma ajuda a los hermanos de donde? E quem eram os hermanos de Judea? Os judíos que não quiseram predicar-lhes o evangelho. Incrível, não? Incrível. Quem deveria mandar ajuda para quem, em realidade, em esse momento? Quem deveria ser essa revolução? Deveria ser a igreja de Jerusalém, porque era a maior igreja, era a igreja mais numérica, era a igreja que havia começado primeiro. Mas quem realmente se moveu a ser o que deveria ser foi a igreja de Antioquia. Entende? Quando escutaram do assunto e viu que a coisa começou a realmente acontecer, eles levantaram uma ofrenda, levantaram recursos, levantaram ajuda e disse que enviaram a los hermanos que estavam em Judeia. E cada um deu o que podia. Cada um da igreja deu o que podia. E deu justamente a las pessoas que los haviam rechazado. Quando somos realmente cristianos nascidos de novo, uma das evidências de um cristiano nascido de novo é a misericórdia, é o perdão, é o serviço, é a ajuda a aqueles que necessitam, independente do que los hicieron. Por isso que a vingança não há lugar dentro do cristianismo. Por isso que não existe isso. Porque muitas famílias se deshacem por causa desse sentimento de vingança. Ah, isso eu também vou fazê-lo. Me entende? Mas não existe isto dentro do cristianismo. Eles estavam dando outra evidência de que realmente eles se haviam convertido e que o Espírito Santo estava em eles. Versículo 30 diz: assim lo hicieron e confiaram suas ofrendas a Bernabé e a Saulo, para que llevase a los ancianos de la igreja de... Increíble, ¿verdad? Increíble. Uma igreja com praticamente um ano de existência. Quantos anos temos nós outros? Um ano. Hermanos, esse é o momento. Esse é o momento de Deus para a igreja, braços de amor. Assim como foi o momento para a igreja de Antioquia, e eles não quiseram perder o mover do Espírito Santo, se meteram de lleno. Há necessidade, somos nós outros. Deus nos revelou a nós outros, é porque Ele nos quer usar. Não quer usar a igreja de Jerusalém para isso. Ele vindo hasta cá para mostrar o que estava por acontecer, é porque Ele quer usar-nos. E se Deus ha promovido este evento, este fim de semana, é porque Deus les quer usar. É porque Deus te quer usar. É porque Deus te ama e te quer usar. Amado irmão, não te pongas a um lado. Não te pongas ao costado. Decide. Decide nesta noite. Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Eis-me aqui. Não me ponga a um lado. Eu não quero poner meu lado. Eu quero participar do mover do Senhor. Eu quero ser um instrumento em suas mãos. Eu não sei o que pode fazer comigo, mas eu sei que vai fazer algo. Usa-me conforme a sua vontade. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Quantos querem realmente que Deus te use segundo seu talento, sua habilidade, segundo o dom que Deus te ha dado? Quantos querem? Então se ponga-se de pé e vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, te alabamos porque este fim de semana vai marcar nossas vidas para sempre. Este fim de semana marca para sempre esta igreja. Este fim de semana marca para sempre, ó Deus, um mover de Tu Espírito Santo neste lugar. Este fim de semana, ó Deus, vai fazer com que nossas vidas deje, ó Deus, quizás certas niñerias, certo comportamento medíocre, Senhor, certa indiferença. Quizás hasta este comportamento crítico, esse comportamento, ó Deus amado, de indiferença. Este fim de semana vai fazer com que nossas vidas
realmente, oh Deus, haga a diferença em nossos hogares, em nosso vecindário, em nossa cidade, em nossa igreja, donde quer que o Senhor nos ponga, vamos fazer a diferença. Porque queremos, em nome de Jesus, ser usados por Tu Espírito Santo para cumprir, ó Deus, com o chamado que has posto por nós. Senhor, é o tempo desta igreja, por isso estamos reunidos acá, por isso hemos passado estes dias, por isso hemos ayunado, orado e buscado do Senhor. Porque o Senhor quer fazer um avivamento, o Senhor quer estender sua igreja a braços de amor. Há miles e miles de pessoas em esta cidade que não conhecem seu amor, que não conhecem de verdade o amor de Deus, estão sendo oprimidos, estão sendo escravizados, estão sendo destruídos, porque não conhecem o amor do Senhor. E o Senhor pode usar uma igreja como esta, quizás, ó Deus, pequena em número, como a igreja de Antioquia, quizás não tenha um lugar próprio, como a igreja de Antioquia, quizás, ó Deus, uma igreja que aún está aprendendo, está desenvolvendo, como a igreja de Antioquia, mas tem algo que a igreja de Antioquia também tinha. Tem o Espírito Santo do Senhor. E isto é a diferença, Senhor. Graças te damos. Te pedimos por cada irmão que se pone de pé, que de verdade seu coração esteja aberto para o Senhor, para que o Senhor derrame mais de tu Espírito Santo sobre suas vidas e nos pueda comissionar para a obra que o Senhor tem por eles, dentro da vontade do Senhor, dentro do chamado do Senhor, dentro da convicção que o Senhor pode pôr em seus corações. Em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada ninho que se levantem esta noite, o Senhor pueda llenar seu coração com seu Espírito Santo, e que a obra seja hecha, e que a obra seja completa, e que esta igreja expanda e chegue hasta o último de la terra, porque esta é a vontade do Senhor, e para isso temos que ser unos em el Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uno para a glória e honra do Senhor, que as diferenças, ó Deus, que os pleitos, que, ó Deus, todas essas coisas que são pecaminosas, pueda cair em nome de Jesus, para que seamos uno em el Senhor. Em nome de Jesus, graças te damos por lo que tu haces, Padre. Em nome de Jesus, amém e amém.